Opa, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Já quero receber vocês que estão assistindo através de uma gravação enquanto o pessoal entra. Meu nome é André, essa aqui é a Raquel, minha esposa, nosso bebezinho aqui na barriga. Que a gente não sabe ainda. Que a gente não sabe ainda se é menino ou menina. A nossa live de hoje, o tema é do namoro ao casamento, né? O Igor nos convidou para falar um pouquinho, né? Vai ser um bate-papo. Nós estamos aqui direto da onde? Da Alemanha. Estamos aqui na nossa casinha aqui na Alemanha, perto de Munique. Aqui já é um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui acordados para bater esse papo com vocês. Então o pessoal aí já está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Isso. Tá tudo certo, né? Sim. Tá. A gente recebeu esse convite, a gente ficou muito feliz, né, do Igor, que nos convidou para partilhar, para começar esse projeto que ele idealizou sobre namoro e casamento. E a gente está aqui para partilhar um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente aprendeu enquanto casal de namorados, enquanto casal de noivos. E espero que tudo que a gente, né, vai partilhar com vocês possa edificar. Sim, o Igor já entrou aí. Como vai para chamar ele? Clica nele. Aqui, ó, acho que é aqui embaixo, ó. Igor, nós estamos tentando te convidar aqui. Aí, procura aí, Igor. Beleza. Vamos o Igor, vamos esperar ele aceitar. Cheguei! Opa! Tudo bem? Gente do céu, que alegria. André, Raquel, obrigado por vocês participarem dessa live, né? Do namoro ao casamento, onde vocês vão partilhar um pouquinho a história de vocês, desde o solteiro até o casamento hoje, e hoje grávidos, né? Então, só para quem não conhece vocês, quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui entrando, conta um pouquinho hoje onde é que vocês estão, como é que vocês, o que vocês fazem, explica mais um projeto, né? Chamado Escolha Definitiva, que é para casais, que é maravilhoso, para só poder conhecer um pouco vocês. Então, a gente tem quase 2 anos de casados. Durante esse tempo, a gente mora aqui na Alemanha. A gente se mudou para cá 2 dias, 3 dias depois do casamento. E, enfim, a gente. O André trabalha aqui, faz doutorado, então por isso que a gente veio morar aqui, né? Então a gente deve morar aqui por mais uns 2 anos, depois a gente não sabe se vai ser para sempre ou não. Aqui eu não trabalho no momento, né? Sou do lar e sirvo a minha casa, a minha família. Sou muito feliz. E agora, esperando o bebê, né? Uhum. Mês que vem a gente está indo para o Brasil, graças a Deus, passar um mês com a nossa família. Estamos muito felizes, com muita saudade do calor. E sobre o projeto Escolha Definitiva, assim que começou a pandemia, a gente ficou mais em casa, recluso, então a gente começou a pensar, né? Nossa, o que a gente poderia fazer, né? Com alguma coisa sobre evangelização. A gente estava envolvido com alguns projetos de casamento, casais aqui na Alemanha, e aprendendo bastante com os teólogos que a gente acompanha, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E a gente, de alguma forma, queria fazer isso chegar às outras pessoas de uma maneira prática. Então, a gente fazia posts, né, sobre algum tema e depois lançava um desafio, lançava Uma uma live. atividade, uma live, alguma coisa que os casais pudessem até mesmo imprimir e fazerem juntos, conversarem. E foi um período muito legal, porque a gente ouviu muitos testemunhos de casais que se ajustaram, né, nos problemas aí de namoro, de noivado. E foi um tempo muito bom, mas a gente deu uma pausa, né? Porque eu engravidei, passei muito mal, fiquei 4 meses praticamente entre idas e vindas do hospital. Então, não conseguia parar para escrever nada, mas se Deus quiser, a gente vai voltar aí. Com certeza. E a ideia era começar só com um grupinho de 25 casais, né? Mas o negócio foi crescendo, crescendo. Isso. E hoje, sei lá, acho que já tem Tem mais de mais de 1.000. 1.000, Sim.
Mais de 1.000 seguidores. E graças a Deus, né? Uau! Mais de 1.000 Incrível. pessoas sendo tocadas, né? Sendo transformadas mesmo. São coisas que a gente acredita, né, Igor? Não é simplesmente, digamos assim, produzir um conteúdo por produzir para ganhar seguidores, mas são coisas que a gente acredita que a gente viu foi muito importante na nossa vida e que a gente viu que era importante trazer para as pessoas, né? Sim. E eu acho Perfeito, eu quero... que são coisas que carecem, né? De Isso. informação, de formação, enfim. Por isso que também é tão importante isso que você está fazendo, disponibilizando o seu Instagram, o seu tempo, para fazer esse tipo de evangelização, né? De apostolado, porque acho que o futuro do mundo são as novas famílias, que começam, né, desde solteiros, namorados e noivos, e assim vai todo o processo. Isso, e esse é o nosso primeiro encontro de muitas lives que eu vou gravar com vários casais. O propósito do namoro ao casamento, a gente poder passar por essa jornada, desde quando a gente está solteiro, no caminho do namoro, o namoro, o noivado e casamento. Porque eu acho que na vida, a nossa vida é feita de fases. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Tem as moradas, o castelo interior, tem as 5 fases do namoro. Eu pensei assim, poxa, no relacionamento também tem as fases, que cada pessoa, o homem e mulher, vai ter que alcançar um degrau que vai amadurecer essa masculinidade, feminilidade, e os dois possam amadurecer para o relacionamento poder crescer, tá? Então, esse aqui é nosso primeiro encontro, as lives vai ser mais ou menos em 15 em 15, que eu vou trazer aqui com vários convidados aqui. E hoje eles vão partilhar um pouquinho da história deles, eles sentaram um pouquinho, conversaram, vão relembrar como é que viveram o namoro, como é que foi as conquistas, como é que foi ali as conversas, aqueles possíveis erros, como também a parte formativa, onde aprenderam bastante com outros casais, livros, conteúdos que amadureceram e estão onde estão hoje. Né? Porque o namoro não é simplesmente que acontece. Tem uma jornada para ser criada, tem que ser trabalhada e não é do dia para o outro. Agora, André, fala um pouquinho rapidão a sensação de ser pai. Quando você descobriu a notícia, como é que foi assim? Como é que você recebeu? Cara, assim, a gente já esperava, né, esse filho por muito tempo, mas não tava, assim, não vinha, né? Demorou um tempo até vir. E foi engraçado que eu estava no trabalho, né? A Raquel, acho que quase todo mês fazia teste de gravidez e nada. Tava no trabalho e ela me mandou uma foto. Olha, eu fiz o teste, eu acho que apareceu alguma coisa aqui. Aí eu respondi só assim, tá brincando, tô indo para aí agora. Aí eu fui, comprei um outro teste lá digital e tal, mas foi assim, uma alegria sem tamanho, né? A gente pulou, dançou, foi. Durante um tempo, eu acho que o homem fica meio assim, né? O André ficou meio assim, meio desnorteado. E aí ele não sabia se ria, se chorava, se pulava, e foi muito engraçado, né? Foi muito bom. Mas como que tá sendo esse processo, assim, de... Tá sendo muito bom, assim, eu até fiz um post sobre isso, né? Tem gente que fala, mas o homem só vira pai quando ele pega o filho nos braços. E eu vejo que não é assim, né? Acho que desde o primeiro momento de saber que tem uma vida que depende de mim, uma alma eterna, né? Que depende de eu educar para que ela seja uma pessoa boa, não só para esse mundo, né? Mas para a eternidade. Isso dá um certo peso de responsabilidade, de que, assim, algo depende de mim e se eu não fizer o que deve ser feito, a coisa não sai como planejado. Então, assim, meio que abre os olhos, meio que você toma a pílula lá da Matrix, entendeu? Para eu poder viver um pouco. E assim, eu vejo que eu comecei a viver um pouco mais consequente, sabe? Do meu trabalho, de cada detalhe, de poder fazer uma comida para Raquel quando ela está passando mal, tá mais presente nisso, de saber que assim, é uma vida, né? São vidas, né? Tanto a dela quanto a do bebê que depende de mim. E eu vejo que isso me deu mais um ânimo novo, um espírito novo, um crescimento que eu não tinha chegado ainda. Hoje ele acorda de manhã, já pula da cama, porque eu tenho que sustentar meu filho, eu tenho que ir pro trabalho. Aí eu falo, nossa, que bom, né? Muito legal mesmo acompanhar essa transformação interior também que vai acontecendo, né, junto com a paternidade. Sim. Verdade.
Muito bem-vindos aqui, Gabriela Fontes, ela que vai ser mãe novamente, né, de mais uma criança, Ed Bueno, Danilo Bezerra, que está aqui na live, Juan, Isa, todo Galera mundo que está boa. aqui. Gente, eu recebi várias perguntas no Instagram, na caixinha de perguntas. Eu não vou conseguir colocar todas as perguntas aqui, tá? Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Eu estou aqui preparado, ó, tem muita folha aqui para anotar algumas perguntas. E vou trazer aqui um pouquinho para eles poderem partilhar um pouco aqui. A live a gente não vai entrar tão profundo nas fases do namoro, porque também tem um tempo aqui. Mas eles vão partilhar sobre a história deles e alguns comportamentos que nós temos que ter em várias fases. Então aqui não importa se você está solteiro, namorando, noivado, casado, essa live é para você. Então dá tempo de você compartilhar para mais pessoas, para os amigos que você admira, para as pessoas que quer que assistam aqui essa live. Para aquela Para a sua gente amiga que poder... tá solteira e quer muito namorar, aquele cara que quer muito a namorada, manda para ele também. É isso mesmo, eu enviei aqui já para umas 5 pessoas aqui já, para poder assistir. Então, conto com vocês aqui, que vão aqui ver a live, para poder participar e interagir conosco, tá? Sempre quando eles partilharem um assunto legal, vocês botam aqui um monte de coraçãozinho aqui, e eu vou saber o termômetro aqui de como é que tá as coisas, tá? A gente sabe que do namoro ao casamento, a gente tem que começar lá do começo, quando estávamos solteiro. Solteiro, eu acho que é uma fase de estar. Você nunca é solteiro para sempre, nunca você vai morrer solteiro. Então, para a gente poder começar, eu queria que vocês partilhassem um pouquinho, podem cada um contar um pouco da fase de vocês, mas como é que é para vocês viver o tempo de solteiro, né? Eu sei que tem muito tempo atrás, mas como é que foram vocês viver essa fase e como é que vocês entenderam o propósito de viver uma fase solteira para esperar por uma pessoa no futuro? Posso começar? Pode. Então, eu acho que quando eu comecei a viver uma fase de solteira. Eu acho saudável, né? Sem atirar para todos os lados, sem ficar, sabe, naquela coisa desregrada. Quando eu entendi que o período de solteiro não é um desespero, né? Como as pessoas ficam às vezes cobrando da gente, né? Namoradinho, não sei o quê, na família, né? Vão falando. Então, o solteiro sempre tem esse estigma, né? Que é uma coisa ruim, que é a pessoa que está lá esperando, que está encalhada. Mas com o tempo, vivendo em Deus e também quebrando a cara, tendo relacionamentos que deram errado porque eu não sabia viver bem esse tempo, eu fui entendendo que o tempo de solteiro era para você crescer em todos os aspectos da sua vida, né? Então, a primeira dica que eu dou para os solteiros, né, foca em todos os aspectos da sua vida. Então, queira crescer no seu profissional, na sua vida de estudante, enfim, no seu trabalho, na sua família, na sua vida com Deus, enfim, vai separando cada gaveta da sua vida e organizando essas gavetas. E então eu vejo que o período de solteiro é uma coisa muito importante para você se organizar enquanto pessoa, né? Organizar a sua vida com Deus, a sua cura interior, a sua história, né? Digerir a sua história, resolver as pendências. Por quê? Você precisa estar com isso, com as gavetas organizadas para receber uma outra pessoa, para você conhecer uma outra pessoa e você tá, no mínimo, assim, um pouco zerada de problemas e para não trazer esses problemas para dentro do namoro, né? Então, a faculdade que eu levava assim com a barriga, comecei a me dedicar, a estudar, né? Viver cada fase da minha vida com afinco, né? Eu precisava me dedicar aos Jovens Sarados, eu comecei a me dedicar aos trabalhos, fazia bem minha faculdade, comecei a trabalhar com seriedade. Então, tentar exercitar essas virtudes na minha vida, da pontualidade, de acordar cedo, de cumprir aquilo que tem que ser cumprido. E fui trabalhando isso em mim e crescendo enquanto pessoa, sem esperar, sem esse desespero de namorar alguém. Tanto que quando eu conheci o André, eu não queria namorar, eu estava procurando que a pessoa que vai dar mais certo com você é uma pessoa que você vai conhecer no meio do caminho de algo que é importante para você. Então, a vida com Deus... Travou um pouco.
A vida com Deus, ela era muito importante Acho que para o Igor mim. caiu. Mas se ele entrar, pode continuar falando. Igor, pede aqui para participar de novo. Quando ele A, entrar de novo, eu chamo ele. Peraí. a vida com Deus. Aqui. Aqui? É, clica aí. Voltando aqui. Voltei! Continuando. Pode continuar. A melhor pessoa que vai dar certo com você é uma pessoa que você vai conhecer no meio do caminho de algo que é importante para você, que é uma coisa muito importante para você. Então, a vida com Deus e alguém que fosse de Deus, que quisesse as mesmas coisas que eu, para mim era o mais importante. Então, onde que eu conheci essa pessoa? No meio do meu trabalho que eu fazia com Deus. Então, é como você vai trabalhando, servindo, e no meio do caminho você vai topar com alguém que está caminhando na mesma direção e que quer as mesmas coisas que você. Então, eu sempre falo isso. Começa a dar tudo de você, o melhor de você em todos os aspectos da sua vida, e uma hora as coisas vão acontecer, sabe? Se for para você viver uma história de amor, casar, né, e formar uma família, as coisas vão acontecer na sua vida. E quanta gente para, meio que tipo, congela a vida nessa procura pelo José, pela Maria, e fica assim tão desesperado. Ah, eu preciso namorar, eu tenho que namorar, já estou na idade e tal. E não cuida das áreas da vida que precisam ser cuidadas. Você tem que pensar, digamos, digamos que você estivesse solteiro e quisesse namorar. Imagina que você conheça alguém, talvez depois de 2 anos você queira casar. Só que você passou tanto tempo parado na sua vida, esperando alguém, que você não trabalhou, não estudou, não construiu primeiro sua carreira profissional, não construiu as suas virtudes. Então, assim, às vezes, por mais que você queira casar, você está vendo que você está tropeçando sempre nas mesmas coisas. Então, é importante sempre tocar a vida, sempre buscar crescer como pessoa, crescer no seu relacionamento com a sua família, crescer no seu grupo de jovens, parar de negócio de picuinha com as outras pessoas, entender que as outras pessoas são pessoas que estão na mesma luta que você, que talvez tenham outros defeitos, mas que estão lutando também, entendeu? Aprender a crescer como pessoa, aprender a se relacionar melhor, e buscar também crescer na sua vida profissional também, porque vai chegar a hora que você vai querer casar e às vezes você só percebeu isso agora, e você vai pensar agora no que você vai fazer, vai pensar em começar a fazer faculdade. Então, assim, tem que crescer. E também às vezes a gente espera tanto de um José e de uma Maria que a gente não sabe que aquela pessoa top lá que eu estou pensando, ela também vai querer uma pessoa boa, uma pessoa que tenha virtudes, uma pessoa que esteja lutando para ser alguém na vida. Então, assim, não adianta querer a pessoa ideal, você precisa também lutar para ser essa pessoa. Perfeito. Uma coisa também importante, né, o pessoal aqui participando, gente, gostou do que eles falaram? Aperta aqui no coraçãozinho aqui para eu poder saber. E ao longo da caminhada aqui a gente vai subindo de fase, tá? Então depois aqui é caminho de namoro. Se você tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Não tenha vergonha, não vou citar o nome de vocês aqui, mas a sua dúvida é importante porque pode ajudar na dúvida de alguma outra pessoa. Uma coisa também que eu aprendi, né, na fase de solteiro, né, hoje eu namoro há 2 anos e 6 meses, foi entender as virtudes necessárias para poder iniciar um relacionamento. E aí quando eu comecei a entender que eu deveria ser um pouco mais virtuoso, eu aprendi 3 virtudes necessárias para poder iniciar um relacionamento. A primeira virtude era a paciência. Então eu teria que desenvolver uma paciência comigo mesmo, principalmente no meu ambiente de casa, com as pessoas que estão aqui próximo de mim, como também com as pessoas. Uma coisa que eu também aprendi muito, uma virtude do altruísmo, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. Então você exercitar, você se colocar no lugar da outra pessoa, quebrar esse pouco egoísmo que nós temos às vezes, isso é muito importante. Outra coisa que eu aprendi também é a capacidade de estabelecer diálogo. Não é apenas você só falar como tagarela, não, mas é você saber conduzir uma conversa, você conduzir uma ideia e poder ajudar também. Então tem algumas virtudes necessárias para a gente poder iniciar um relacionamento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, na fase de solteiro, geralmente as pessoas pensam assim, quando está namorando,
vai ler livro, vai ver formação, vê um casal que vai acompanhar. Mas vocês, como solteiros, vocês já liam um pouco de livro, já via formação, já buscava conselho de casais experientes para poder amadurecer? Conta um pouquinho aí da fase de vocês. Olha, eu buscava muito formação no sentido de formação humana. Eu não, assim, como eu não pensava em namorar, eu não lia assim livros especificamente sobre namoro, sobre alguma coisa assim. Mas eu buscava muito livros de formação humana sobre virtudes, sobre castidade, sobre como me portar enquanto mulher, como eu buscava, né, como que eu poderia me vestir melhor, né, mais para ser mais casta, mais modesta, enfim, no meu jeito de ser, porque eu penso que a mulher precisa também passar por uma transformação, né? Porque quando antes de entrar no Jovens Sarados, eu era muito assim, como que eu posso dizer, despudorada, né? E muito assim, cheia de gestos, cheia de coisas. Então eu passei muito por essa purificação. Então, sem querer, eu me procurava me formar também, acho que foi um pouco de providência de Deus, né? Também para o que seria a vida que eu tenho hoje, de família, de esposa, né? Então, eu sempre falo, né, as meninas buscarem informação com relação, né, ao ser mulher, sua feminilidade, se encontrar com a essência que Deus te fez, né? Porque a mentalidade que a gente vai aprendendo desde criança, ela é muito contaminada pelo feminismo, por várias outras coisas que vão tirando um pouco os sonhos do nosso coração e dificultando a gente alcançar as virtudes. Então eu buscava mais nesse sentido, de cura interior, de me formar enquanto mulher, e acabou que isso foi muito bom para o meu namoro depois, né? Eu percebi que isso era tudo que eu precisava para viver bem o namoro depois, né? Exatamente. Acho que pra mim é a mesma coisa, né? Nunca fui muito de ler sobre namoro, né? Até no início do namoro eu não era muito, a Raquel ficou no meu pé para eu Porque assim, começar a estudar. depois que a gente começou a fazer caminho, aí eu comecei a perceber, nossa, eu preciso ler um pouco assim sobre relacionamento a dois, porque eu já tinha uma noção, né? Mas como eu não tinha tido nenhum namoro que deu certo, a gente não tem muito parâmetro, né? Mais pregação que a gente vai vendo. Então eu fui lendo alguns livros e eu queria muito que ele lesse também, só que não era um assunto que interessava, porque o André gostava de ler Santa Teresa, vida mística e tal. Eu falava com ele, é bom que você leia isso, mas também que você abra seu coração para temas novos, porque tem coisas que a gente só vai aprender lendo esses livros e a gente só vai aprender a partir de outros casais também, né? Então a gente tem que abrir um pouco o nosso coração, principalmente acho que os homens têm um pouco assim de dificuldade de querer partilhar com outro casal, né? De querer, enfim, falar de amor, essas coisas assim. Então ele teve que quebrar um pouquinho o É, preconceito. e eu achava, assim, que o namoro, essas coisas seriam coisas muito naturais, né? Assim, Automático. automático, né? Ah, você se apaixona, você vive lá uns anos de namoro, tem umas brigas, aprende com as brigas e tal, e casa. Mas, assim, depois que eu fui vendo que como é importante você aprender sobre o amor, né? A gente precisa de uma escola de amor. É até uma das coisas que a gente estava trabalhando até nesse projeto nosso aqui da Alemanha, né? Muita gente pergunta, mas o amor não é algo, um sentimento que vem e você já é natural do ser humano? Não. Ele, assim, é claro que o ser humano tem a capacidade de amar, mas é preciso aprender a amar da maneira certa. Ou, digamos assim, aprender a amar de verdade, entendeu? E assim, depois eu sempre tinha certo preconceito de ler livros sobre namoro e tal, pensava, isso é coisa para menina e tal, homem não lê essas coisas, mas depois quando eu comecei a me aprofundar, vi a profundidade daquilo, Teologia do Corpo de São João Paulo II, né? Assim, é uma riqueza, aquilo que você acha que é o amor, o que acha que é o casamento, é só uma pontinha do iceberg, é muito mais bonito e tem muito mais para cavar ali e para descobrir
E assim, não só na leitura, né? Você vai lendo, aquilo vai para a cabeça, vai para o coração, você começa a viver na prática, você vai vendo, nossa, cara, que bom que eu aprendi isso, que bom que eu estou lutando para viver, que eu estou rezando, que Deus tá me ajudando, porque, cara, por mim mesmo eu ia só fazer besteira. E a gente começa a perceber que existe um método que dá mais certo, né? Então a gente começou a ler esses livros de João Paulo II, Amor e Responsabilidade, 5 Fases do Namoro. E a gente foi pegando dicas desses livros, Christopher West, igual o Ferrocha falou, né? A gente foi pegando dicas e a gente foi entendendo que existia um método melhor para namorar, que existia coisas que a gente poderia trilhar um caminho mais seguro. Por que que a gente, então, ia decidir fazer do nosso jeito se a gente poderia aprender um método melhor? Então, a gente foi tentando, nessa busca, tentando aprender esses métodos e aplicando, né? E não só vivendo na teoria, né? Mas tentando aplicar também no dia a dia, né? E Legal, também, gente. assim, Falar, se André. aprender, só uma coisa rápida, né? Você ler, aprender, mas ter também digamos assim, viver de uma forma muito prática, né? Porque muita gente fica assim, idealizando muita coisa, espiritualizando muita coisa, querendo que Deus dê resposta para tudo, esperando que Deus vai me mostrar a pessoa certa, Deus vai me dar um sinal, mas não. Você aprender e ver também que Deus quer o seu passo, quer que você se trabalhe, que você se esforce para viver um relacionamento melhor. Então, assim, sempre ficar com o pé no chão também. Nós somos pessoas humanas, nós não somos anjos. Nós estamos aqui não prontos, mas estamos aqui prontos para dar passos, entendeu? Então, assim, não só ficar idealizando demais e ficar se culpando demais quando você erra, mas buscar sempre colocar isso na prática. Perfeito. Gente, a gente tem quantos minutos mais ou menos de live? Você vê aí, Raquel? Deixa eu ver aqui. Tem quase meia hora. Quase meia hora, né? Chegamos na metade e nem começamos, tá? Então, assim, conselho para você. Pega uma água, pega um caderno para anotar, que dá tempo, tá? Então, a live de hoje, ela promete passar um tempinho a mais, de acordo com a nossa partilha aqui, tá? Gente, é o seguinte... Faltei falar nos stories. Eu preparei, na verdade, eu baixei um e-book da Canção Nova, que é baseado no tema da nossa live, do namoro ao casamento. O e-book foi escrito pelo Adriano Gonçalves e a Letícia, esqueci agora o sobrenome dela, mas eles são casas aqui, né, da Canção Nova, que estão aqui em Aracaju hoje, onde eles vão ensinar do namoro ao casamento, passos, comportamentos essenciais para a gente poder crescer. Tá? Esse e-book está baixado. E para você poder receber esse e-book, eu vou lhe dar de presente gratuito. Vou querer apenas uma coisa. Nós três aqui, a gente vai dar um sorriso e você vai tirar um print aqui dessa live e vai colocar nos seus stories. Vai marcar o Igor, a Raquel e o André. E eu vou enviar para você o e-book para você poder acessar, tá? Então, prepara aí o print agora para você poder tirar, que eu vou lhe dar esse presente para você, que é esse e-book. Vamos dar um sorriso agora. 3, 2, 1. Foi. Claro que você tirou, se não tirou o print, você pode tirar um pouquinho depois. Bom, foi muito legal o que vocês partilharam, ajudar um pouquinho sobre a teologia do corpo, vocês viram os fundamentos que um solteiro tem que viver bem para poder se preparar para uma pessoa. E tem uma fase do relacionamento que todo mundo acha bonito quando conhece, que é o caminho de namoro. Quantas pessoas romantizam o caminho de namoro, ou até mesmo não sabem começar o caminho de namoro. E eu queria que vocês partilhassem um pouquinho como é que foi o caminho de namoro de vocês. E depois vocês vão entrar alguns erros e como a gente pode acertar para viver bem essa fase de caminho de namoro. Como é que foi o processo da conquista, quem chegou primeiro, quem pediu namoro. Porque o povo tem dúvida. E aí, Igor? Eu chego primeiro, ela me dá sinal, como é que eu faço? O povo tem muita dúvida aí. Então, se você tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários, a gente vai poder responder você aqui na live, tá? Então, André, você chegou primeiro, Raquel deu sinal, como é que foi aí? Na verdade, foi assim, a gente se conheceu em 2014, né? Nos no Maranatá, ela estava pregando e eu fazendo, né, o Maranatá. E ela fez uma pregação e tal, me tocou, depois eu fui lá conversar com ela. Nos tornamos amigos. Pouco tempo depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá fazendo intercâmbio, mas assim, continuamos só na amizade.
Só que quando eu voltei, aquilo foi se transformando, né, num sentimento. E eu fui percebendo, nossa, tô gostando dela, não é só uma amizade. E só que ela, pedra, né? Você sabe, quem conhece a Raquel sabe, né? Não dá o braço a torcer. E assim, então eu ficava naquela dúvida, nossa, será que ela também tá nessa? Será que não tá e tal? Eu pensei, vou ter que descobrir, né? Então, assim, depois de um tempo a gente aprofundou nossa amizade, a gente ia sempre no Cerco de Jericó, que tinha toda semana da Missa da Canção Nova, né? A Do gente ia Clube da fazer Evangelização, missão junto. ia fazer missão, fomos no acampamento, o aprofundamento dos Jovens Sarados, né? É, e aí logo depois eu pensei, não é só amizade não, pelo menos da minha parte, né? Eu admiro a Raquel, eu quero viver algo a mais com ela. E a única forma de eu saber, né, já que ela é essa pedra aí, não vai me falar, né, não vai me mostrar nada, é falando. E assim, foi engraçado, né? Porque era numa sexta-feira, à tarde, a gente saiu para lanchar lá perto da casa dela, e aí eu fui conversei com ela, falei que tava gostando dela. E aí ela falou assim, então você está gostando de mim e tal, legal. Então são duas coisas, você tá falando só por falar, ou você tá falando porque você quer tentar investir, tentar namorar e tal? Eu falei, não, ó, segunda. Ela, então tá bom. Minha carona tá chegando que eu tenho que ir para minha cidade. Ela não falou nada. Ela não falou nada da parte dela, porque a família dela morava em Bom Jesus, né, que era uma cidade mais ou menos perto. E aí ela falou, então tá bom, minha carona tá chegando. Segunda-feira a gente se fala. Então, assim, demorou até segunda-feira para eu falar de novo com ela, e ela resolver Passei o final de semana pensando, né, o que eu ia responder. Sim, mas Raquel, depois uma pergunta aqui rapidão. Quando ele falou para você, quando ele lhe pediu assim para fazer o caminho de namoro, o que na hora você sentiu? Você como mulher, você falou que é um pouquinho, André falou que você é um pouquinho hot, um pouquinho assim, o que é que você sentiu quando ele falou assim, quando ele perguntou para você? Então, porque nessa época eu fazia caminho vocacional para Canção Nova, então teoricamente a gente não podia namorar. Só que eu também estava gostando dele. E só que sabe quando você vai levando a amizade assim, tipo assim, nossa, tomara que ele nunca se declare para mim. Tipo, eu ficava assim, nossa, então eu me controlava muito perto dele, por isso que ele não percebia nada, né? Porque eu era assim, muito dura perto dele, tratava assim, não é dura, né? Mas tratava ele igual todo mundo, não ficava, sabe, jogando cabelo, nem nada. E aí eu ficava rezando, né? Ai, tomara que ele nunca goste de mim, não sei o que, porque senão eu não vou saber o que fazer, e aquela confusão. E aí no dia que ele partilhou comigo, que ele já contava outras coisas, então eu fiquei assim, eu fiquei na dúvida se ele estava contando aquilo pra mim. Pra tipo assim, você é minha amiga, então tô só partilhando aqui, porque ele já tinha falado um tempo atrás que ele tava, não sei se eu quero ser padre. Então, pra mim, ele também não tinha muita certeza, né, de relacionamento nenhum, então eu fiquei na dúvida. Aí ele falou, não, então, é pra namorar. E aí eu levei um balde de água fria, e aí pra eu sair pela tangente, sem precisar dar uma resposta naquela hora, meu carro chegou, eu já tava com a mala, e aí eu fugi. Eu falei, então, meu carro chegou e fui embora, porque eu precisava desse tempo para eu digerir, porque eu não esperava que ele ia falar isso, né? E aí, durante o final de semana, pensei tudo. E aí, chegou segunda-feira, conversei com ele de novo. Aí, conversei com o meu formador. Aí, foi todo um processo. E a gente começou a se aproximar mais com essa intenção de se conhecer, né? Já com a intenção do caminho de namoro, mas meio que ninguém sabia, né? Só o meu formador na época que sabia da Canção Nova e que a gente estava se aproximando, porque eu precisava tomar uma decisão se eu ia continuar ou se eu ia largar, né? E aí a gente ficou 4 meses aí rezando e tal, e eu sendo acompanhada, e aí eu decidi sair para namorar o André. Então foi esse o nosso caminho. E eu acho Pronto, que foi pode até falar. bom, porque eu acho que eu não sofri pressão
de expectativa das outras pessoas. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu segui aquilo que o meu acompanhador me aconselhou, que era não partilhar sobre isso com outras pessoas e viver com ele o processo, com Deus e Isso. com o André. Então, assim, fui muito obediente nesse sentido. E foi a melhor coisa, porque eu estava já no segundo ano de caminho, então é já bem adiantado, e todo mundo esperava que eu. E aí, ela vai entrar, não vai entrar, sabe aquela coisa? Então, eu não sofri essa pressão das pessoas. Ai, será que ela vai ficar com o André? Bolão, não sei o quê. Então, eu vivi com muita tranquilidade a minha decisão, e quando eu saí e comecei a namorar o André, claro que tem comentário, né? Sempre tem, aparece um sem noção fazendo um comentário, mas eu estava tão segura da minha decisão que eu não liguei, sabe? Porque eu tomei minha decisão em paz. Ó, O Danilo também Gabi foi a também. mesma coisa. A história é bem parecida dos dois. Ó, eu tenho uma pergunta aqui agora pro André, que eu acho que muitos homens aqui vão se identificar. Eu acho que todo homem com 15 anos, 18 anos, colocou assim no YouTube: como sair da friendzone, como conquistar uma mulher. Vários homens queriam saber o segredo, o método para você poder chegar em uma mulher. E o caminho do namoro, ele é diferente um pouco da amizade, porque você vai fazer um esforço para você poder conhecer um pouco mais outra pessoa. Como é que foi o conhecer de vocês? Eu vou querer que o André comece aqui falando, como é que... Porque às vezes a gente, num relacionamento, sempre gasta um pouco mais tempo, um vai conhecer mais outro, vai fazer mais perguntas, vai demonstrar mais interesse, o outro está somente ali, percebendo, ali, analisando. Então, como é que foi você, André, como homem, investir e conhecer um pouco mais a Raquel? O que é que você fez? Como é que você fez também para poder segurar esse seu instinto de assim, poxa, ela seria uma namorada incrível, meu Deus, cabelinho liso. Ah! Como é que foi, André? Então, eu acho assim, para sair do friend zone, né, digamos assim, para tomar o passo de me declarar, eu acho que o que pesou foi o seguinte, eu pensei assim, olha, se eu posso chegar e me declarar para ela, quebrar a cara, ela falar que não quer nada e tal, mas eu vejo, eu assim, me apaixonei por ela, via nela o que eu não via em menina nenhuma, em mulher nenhuma, e eu falei, olha só, se eu não tomar essa decisão, ou ela vai para Canção Nova e tal, vai casar lá, ou o outro vai tomar. Então, é melhor que seja eu. Assim, mas sobre o caminho, uma coisa muito importante. Você sempre, nesse momento que você está se aproximando e tal, você viu que não é só amizade, que você tem um sentimento e tal, a gente tem digamos assim, uma visão da pessoa e você não sabe se aquela visão realmente se é algo só da sua cabeça ou se realmente é algo que é verdade, né? São João Paulo II fala isso no livro Amor e Responsabilidade. Ele fala, você tem o sentimento e o próximo passo do sentimento, o que é o sentimento, né? O que é o gostar? É você ver uma coisa boa na pessoa que você quer partilhar. E agora o próximo passo, que é o caminho de namoro, é confirmar se realmente aquilo que você acha que na realidade é. Então, assim, é claro que você fica animado, você quer começar a namorar porque você está apaixonado, você está louco e tal, mas é aquele momento de confirmar, não assim, ter certeza, não é para casar, mas só para você ver se aquela pessoa tem as virtudes que você realmente espera, se às vezes você conhece a pessoa pública, ele prega muito bem, ele fala muito bem, trata muito bem as pessoas, ele é muito cuidadoso com os moradores de rua, mas às vezes no privado ele não é assim. Às vezes ele trata mal a família, às vezes ele não tem tempo, não passa tempo de qualidade comigo. Então é aquele momento de você realmente confirmar se aquilo que você vê, que você pensa, é também na realidade. Entendeu? Então, assim, é claro que tem euforia, mas é a hora mais, assim, de pensar um pouco mais. Agir um pouco mais com a razão, né? Que é Com a importante. razão, Eu lembro que no meu exatamente. caminho de namoro foi 3 meses e uma semana. E quando eu fiz o caminho de namoro,
Quando deu mais ou menos 2 meses e algumas semanas, eu tava já assim, meio que ansioso para ter mais o toque, ter mais o contato. E eu sei que no primeiro namoro não pode ter aquela questão de abraço mais carinhoso, beijo como tem no namoro. Só que tava muito difícil para segurar aquele instinto. Eu lembro que um dia eu fui sair com Laura, né, que hoje é minha namorada, e eu pensei assim, nossa, hoje eu vou dar um beijo nela. Vou aproveitar. Hoje não escapa. Eu preparei a cena certinho. Quando eu fui tentar dar um beijo nela, ela fez assim. Gente, na hora a minha mente, meu Deus, Igor, você vacilou, jogou fora ela. Olha, 3 meses de caminho de namoro, você vacila isso. Ela vai terminar comigo. Minha mente bugou na hora. Na mesma hora eu reconheci, eu fui pedir desculpas a ela. Falei assim, não, desculpas, eu me equivoquei, não segurei minhas energias. Ela compreendeu. Veja bem como é interessante. Depois que a gente começou a namorar, depois de 3 meses de namoro, eu falei assim, na hora, você lembra daquele dia que a gente foi pra Orla? A gente começou a conversar, eu queria dar um beijo de você, você fez assim pra mim. Ela falou, eu lembro. Eu falei, seja sincera, você também queria dar um beijo em mim? Ela, queria. Eu falei, mas por que você não deu? Ela falou, por 2 motivos. Primeiro, a gente teve que cumprir o propósito do caminho de namoro, que não é se envolver sentimentalmente e fisicamente. E segundo, o não que eu lhe dei foi para saber o quanto você estava disposto a me esperar. Tá vendo? Então, se eu fosse aqueles... Então, se fosse aqueles caras assim, pô, ela me disse não, vou partir para outra, eu não quero saber não. Então, assim, por isso que eu vi a importância de eu ser paciente, eu me colocar no lugar dela, para eu poder reconhecer o meu erro, admitir meu erro e mudar a minha atitude. Então, o caminho de namoro é uma fase, a gente tem que realmente ser sensível ao que a pessoa está vivendo. E como é que foi assim para vocês, já ter meio que a certeza do próximo passo que seria o namoro? Quais sinais vocês viam já que poderia já assumir um relacionamento? Então, o caminho de namoro a gente foi vivendo e a gente foi tentar no outro aquilo que a gente esperava do outro, né? E aí eu tentava, passava, né, esses 4 meses observando muito o André, né? Eu observava ele com a família, como que era o relacionamento dele com a família. Até quando eu ia, sei lá, almoçar na casa dele, que a família dele me convidava, ou alguma convivência dos jovens sarados, eu observava se ele se oferecia para lavar o prato, se ele era gentil, se ele cedia o lugar dele para as meninas. Então, assim, eu fui bem minuciosa nas minhas análises. Aí tá colocando o carregador do celular. E aí confirmei. E aí depois que eu percebi que o André realmente tinha as qualidades que eu buscava, que o André tinha os mesmos propósitos que o André tinha os mesmos valores que para mim eu não abria mão e ele também não abria mão. Então a gente combinava nesse sentido. Que ele realmente cumpria, era a pessoa que eu pensava que ele era. E aí eu decidi que realmente era o tempo da gente namorar, né? E você também. Sim. E aí veio o pedido, né? No dia que ela saiu, foi no dia que ela resolveu, né? Saiu do caminho, resolveu para namorar comigo. No mesmo dia, eu não esperei nem um dia, já começamos a namorar. E depois, na mesma semana, a mãe dela foi para Campos, né? Foi para Campos, que é a cidade onde a gente morava. Eu conversei com a mãe dela e tal. E ela falou, ó, para namorar com minha filha é com intenção de casar. Eu falei, claro. E tal. Tanto que quando eu fui pedir ela em casamento para a mãe dela, a mãe dela falou, ué, eu já deixei você casar com ela no dia que eu deixei você namorar com minha filha para casar. O que você tá me pedindo de novo? Então, assim, foi muito isso. O caminho foi um caminho de confirmação, né, de tudo aquilo que a gente tinha de expectativa. E a gente, assim, sabe aquelas pessoas que ficam, às vezes, imaginando muito? A gente sempre foi um casal mais prático. Beleza, é isso que a gente quer, a gente combina, a gente tem os mesmos propósitos, então vamos namorar. E aí no namoro a gente vai viver a fase do namoro, né? Eu não vou querer no caminho de namoro já pensar no noivado. Meu Deus, que dia que a gente vai casar? Calma, né? Cada coisa tem o seu tempo.
Então, assim, às Isso. vezes as pessoas se cobram muito já no caminho de namoro e tem medo de começar a namorar, ficam enrolando no caminho toda a vida. Medo de dar esse passo de namorar, porque já acham que o namoro é uma aliança matrimonial, e não é, né? O namoro é o tempo que vocês vão se aproximar ainda mais, se conhecer ainda mais e realmente conferir se realmente é isso que vocês querem para a vida de vocês, né? Sim. E outro Então, ponto importante também é que tem muita gente que pensa que o caminho de namoro, quanto mais tempo você faz de caminho, melhor você é. É virtude, né? Ah, eu fiz 6 meses de quantos anos? Eu caminho, eu fiz um fiz um ano, eu ano. fiz não sei o quê. Não, não tem isso, né? Não é para mostrar que você é bom, que você fez caminho e tal. Às vezes você já é amigo da pessoa há muito tempo, então são pouquíssimos ajustes que são necessários. Assim, se você viu que aquilo que você pensa da pessoa, de certa forma, se confirma, não tem E por é que isso que ficar você esperando quer? 6 meses, ficar esperando um ano, entendeu? Começa o namoro. E aí, se deu errado no namoro, teve alguma coisa que você não viu, termina. É. O namoro não tem um peso de um casamento, entendeu? Então, assim, o passo do caminho para o namoro, ele é simplesmente assim um passo de você confirmou e você vai tomar uma decisão agora De se de se aproximar aproximar mais mais. ainda. Uhum. Exatamente. E firmar um compromisso até maior, né? Porque a família vai saber e tudo mais, né? Mas eu acredito muito nisso, né? De levar o namoro com tranquilidade, com leveza. Leveza não no sentido assim, deixa a vida me levar, né? Mas de não carregar esse peso, né? De viver cada fase do namoro da maneira, viver a paixão, que as pessoas negam o sentimento, né? Ai, esse amor assim romântico é ruim, mas viva intensamente essa fase de né, mais assim carinhosa e vai vivendo cada fase porque cada fase é importante, né? Aproveitar os momentos juntos com leveza, né? Sair para comer para tomar um açaí que seja, para fazer um piquenique juntos, entendeu? Sem ficar com esse peso de achar que é uma Tudo é um problema, responsabilidade e assim, eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada e tal, entendeu? Assim, ter uma leveza. É claro que você vai lutar, você busca viver a castidade, você busca se preparar para o casamento, mas ao mesmo tempo, junto dessa luta, tem que ser leve, tem que ser algo assim, prazeroso, né? Você tem que viver algo legal. Por quê? Se você está vivendo um namoro que é mais um fardo do que uma alegria, por que você está namorando? Entendeu? Se vai chegar no casamento, talvez seja pior. Então, assim, tem que ter essa leveza. Alinhada, é claro, com a busca pela santidade, pela busca do crescimento, mas sempre muito leve. Eu sempre falo que seriedade, levar as coisas a sério, é diferente de transformar isso num fardo, né? Então a gente tem que trocar esse fardo por um jugo suave, né? E de carregar junto e caminhar nas dificuldades com alegria. E brigou, se reconciliar, continuar, entendeu? Sem peso. Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Vocês falaram pontos interessantes do caminho do namoro, que Uhum. muitas pessoas às vezes negligenciam. Às vezes o caminho do namoro, o princípio está as duas pessoas mais unidas ali, conversando, sem outras pessoas estarem sabendo. Só que vocês, os familiares de vocês, tinham contato, vocês, amigos. Então, como é que foi assim? A gente muitas vezes tem aquele medo, né? A gente está se aproximando, as mulheres perguntam, e aí? E aí, Raquel, e ele, André, seu namorado? Aí vem os amigos perguntando, e aí, Raquel, que demora? Como é que foram, assim, vocês lidar com pressões? Como é que foi lidar com questão de pressões externas? E vocês também, assim, pensar assim, poxa, cada coisa tem o seu tempo. Como é que foi, só pra gente poder concluir o caminho do namoro, de ir pra fase do namoro, como é que foi essa fase? Porque tem pessoas que vivem isso, né? Às vezes se aproxima tanto da outra pessoa como um amigo, que é um caminho, mas outras pessoas estão sabendo, familiares da pressão, e acaba o caminho não dando certo. E eu também queria que depois você desse um conselho para as pessoas que iniciaram um caminho, não deu certo, e até tem medo de poder fazer um novo caminho, de se abrir novamente para conhecer outra pessoa.
Sim, acho que a gente levava de uma forma bem leve, né? Claro que a Sim. família, os amigos, às vezes, Torciam, né? Assim, falavam, pô, quando é que vai começar a namorar e tal, tal, tal. Mas eu acho que a gente sempre levou isso de uma forma muito leve, até conversava lá, o pessoal lá de casa tá esperando, e todo dia tal. pergunta. Mas assim, é uma amizade, né? Assim, a gente chama de caminho de namoro, mas nada mais é do que uma amizade. Então tem que levar de uma forma leve, E vivendo o eu processo de vocês na calma, assim, com calma, mas não igual tartaruga, mas tranquilo, vivendo aquilo que vocês têm que viver. E se tiver que terminar o caminho, tranquilo também. Continua amigo, entendeu? ou Cada um não, vive, né? Se ou precisar se. de um tempo para, né, É, se parecer, né? sim. E eu sempre lidei com muita tranquilidade, com muita sinceridade e transparência com a minha mãe, por exemplo, porque minha mãe sabia do André, porque eu queria que eles se conhecessem antes, né? E Hum, até porque eu achava importante eu ver o André como que ele se comporta dentro da casa dele e ele também ele não acho que não chegou aí na minha casa, mas porque minha mãe morava em outra cidade, mas minha mãe foi até Campos, ia me visitar, então ele ia lá em casa tomar um café da tarde. E a gente vivia assim com muita tranquilidade. E toda vez que minha mãe me perguntava, eu falava, mãe, e explicava para ela o que era o caminho. A gente é amigo, a gente gosta um do outro, mas a gente está ainda averiguando e tal. E minha mãe sempre me respeitou, né? Então, às vezes os pais ficam, às vezes, muito assim, esperançosos, porque eles não entendem o que é o caminho, né? Então, eu sempre falo, explica para os seus pais o que é o caminho, como que se vive, porque para eles também é uma coisa nova. E eu tentava falar, mãe, lembra da sua época que tinha o cortejo? Que vocês se viam de longe. Então, é tipo isso, só que a gente é amigo, né? tá paquera. Hoje em dia a gente pode ser amigo, não precisa mais dar tchau de longe, dar a volta na praça. Então, minha mãe entendeu, respeitou o meu tempo, não ficava assim. Claro que ela perguntava, e aí, já decidiu quando e tal? Mas nunca assim me pressionou. Então, foi bem tranquilo nesse sentido. Legal. Gente, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Se você está vendo a live com o seu namorado, sua namorada, bota aqui também. Estou vendo com a minha esposa, com a minha namorada, para a gente poder saber aqui. Agora vamos entrar na fase do namoro. Vocês já partilharam um pouco mais sobre isso nesse instante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação ao namoro, como é que foi a parte formativa? Porque eu acho isso importante. Porque a gente sai de um campo de namoro e vai para o namoro. Aí pensa assim, e agora, namoro? Eu sei que o namoro não só é beijo, não só aquele sentimento. A gente tem que buscar algo a mais. Como é que vocês já se contaram no namoro? Vocês buscaram casas para poder acompanhar, para poder ajudar na parte formativa? Conta um pouquinho como é que vocês viveram essa fase do namoro e quanto tempo durou o namoro para depois ir para o noivado. Pode falar. Quer que eu fale? Tá. Então, antes da gente namorar, já tinha esse missionário que me atendia e ele na época, eu não sei se ele era noivo ou já estava casado. Ele estava bem assim nessa transição. E ele entendia muito assim de casais e tudo. Então ele foi uma pessoa que me formou muito e formou o André também. Então no início do namoro, quando tinha ajustes, alguns problemas, né, dificuldades de relacionamento, porque como a gente tinha alguns problemas assim de convivência e de reconciliação no início. E a gente buscava essas ajudas. E uma coisa muito interessante, porque ele era uma pessoa muito dura com a gente, né? E não era assim de ficar, ai, não sei o quê, não sei o quê. E isso foi muito bom pra gente, porque eu entregava um problema, né? A gente entregava um problema, ele entregava a solução do problema e ele falou: não voltem aqui com o mesmo problema, que eu não vou atender vocês com o mesmo problema, né? Eu tô dando a solução e a partir de agora vocês vão trabalhar nisso, né? E aí depois de uns meses a gente voltava com outra demanda. Então isso
fez a gente crescer muito nesse sentido, porque a gente sabia que se a gente não resolvesse aquilo, a gente não ia poder voltar nele, né? Sim. E ele era uma pessoa, assim, muito boa. Não era dura no sentido de maltratar, né? Mas de saber que a gente era capaz de ultrapassar aquele problema e que só faltava um pouquinho de um empurrãozinho. E também a gente envolveu muito os nossos pais, né? Minha mãe me ajudou muito no meu namoro, nunca escondi nada dela, sabe? Todas as dificuldades que a gente teve, eu partilhava com ela, com os meus sogros, sempre tive muita intimidade, com a minha sogra e com o meu sogro, que são casados há mais de 30 Estão aí anos. Eles assistindo. estão Acho que Uau! sua mãe tá aí também. Qual é o nome deles? Só para poder saber aqui. Enilce Coelho. Nilce Coelho. Enilce Coelho. E a Aparecida acho que tá aí também, a mãe da Cida Raquel. Aguiar. Então, a gente viveu esse processo muito com a nossa família também. Claro que eu entendo que nem todo mundo tem essa mesma oportunidade, né? E eu vejo que a gente foi muito abençoado nesse sentido, porque os pais do André são de comunidade, né? Então, tem muita experiência com grupos de casais, com retiro de casais. Então, assim, muitas coisas, às vezes minha sogra percebia que tinha alguma coisa estranha e às vezes eu ia lavar uma louça, alguma coisa, ela já chegava, Raquel, tá ela diferente já de chegava me dando você. uma dica, sem intromissão, né? Por ser sogra, acho que ela ficava meio assim, mas já me dando uma dica, como que eu poderia agir melhor com o André para ele não, né? Como ela, ninguém mais do que eu conhece o filho dela. Então, esse caminho, esse namoro que a gente teve envolvendo a nossa família foi muito bom. Sim. E se você não tem alguém da família, é bom ter alguém, sei lá, às vezes do seu grupo de jovens, da igreja, da paróquia. Um casal que Um mais casal, velho. porque às vezes você está dentro de uma tempestade num copo d'água e você não consegue ver a visão geral da coisa. E às vezes quem está de fora já passou por isso, vai te falar, olha, vai por esse caminho. E aí você vai e você vê que dá certo. Mas você lá dentro não conseguia ver que existia essa saída. Então é importante ter essa voz da experiência, né, por trás para aconselhar vocês, né, como namorados. Então, na prática, as pessoas nos ajudaram muito, né? Os casais. E também no simples sentar e lanchar com o casal, né? Você aprende Sim. muito. A gente, no namoro, eu acho muito importante isso, frequentar a casa de famílias, né? Amigos, casais, famílias. Vai, passa uma tarde, toma um café. E assim, num simples bate-papo na mesa, você já consegue resolver vários problemas, né? Só observando, Só né? observando a dinâmica familiar. Legal. Teve aqui uma pergunta que eu vou ler daqui a pouquinho. Raquel, só me diz o tempo aqui da live para poder ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. 1 hora. 1 hora. Já passou no Instagram ou vai chegar 1 hora? Não, eu acho que começamos tem 1 hora aqui pelo horário, mas ele acho que ele não vai fechar, Acho que não não. vai fechar, não. Tranquilo. Vamos fazer a vigília aqui, vamos embora. Pronto. Galera, essa live cair, a gente vai entrar novamente. Então aqui o Instagram liberou, então vamos continuar. Bem legal que vocês partilharam sobre a família estarem perto, né? Lembro quando eu tinha 5 meses de namoro, eu e Laura, a gente foi para um encontro de casais numa comunidade e a gente não sabia que o encontro era mais para noivos e casados. A gente chegou lá e quando eu entrei na roda, né, que foi o momento de partilhar dos homens, não tinha lá, tenho 10 anos de matrimônio, tenho 15, tenho 20, e eu fico com isso aqui de namoro, rapaz. Mas assim, foi muito bom porque a gente teve uma visão, o processo que os casais passavam, dificuldades, crescimento. E ali foi muito bom enxergar, porque quando eu passei por situações semelhantes com Laura essa, eu falei, olha, essa fase que estamos passando é uma fase para a gente poder ganhar amadurecimento, para a gente amadurecer um pouco o nosso caráter. Então é muito bom você ter um casal para acompanhar, uma pessoa que vai lhe dar uma visão dos próximos passos, que vai fazer você entender assim, poxa, essa fase é importante a gente poder passar para a gente poder amadurecer. Como também você reconhecer que é necessário ter casais para acompanhar, para poder lhe ajudar, tanto eu na masculinidade, como Laura na feminilidade, que é um processo que cada um vai desenvolvendo. E aí, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando vocês estavam namorando, vocês ouviram falar das 5 linguagens do amor? Ou foram depois, quando foram amadurecendo?
Foi um Sim, dos primeiros livros que a gente leu, eu acho, né? sim. Foi? E foi o que salvou, né? Foi. Foi o que Acho que foi o Ele salvou próprio salvou? namoro. Vitor que mandou a gente Eita! ler, Foi a né? Patrícia Foi a que mandou. Patrícia? É. Foi o A pessoal primeira que vez que eu. acompanhava a gente que mandou a gente ler. E Foi Isso. é porque tinha o Vitor que ajudava a gente com relação ao namoro e tinha a Patrícia que me atendia em cura interior, que era separado. E aí, só que acaba que eu desabafava as coisas com ela. Ah, porque o André não me dá atenção, não sei o quê, não sei o quê. Só que ela via que o André era muito bom para mim. Ela ficava, mas como assim? Será que não tá tendo uma dificuldade de comunicação, né? Alguma coisa assim? E ela falou: olha, vocês precisam aprender assim com linguagens do amor. Lê o livro e conversem. E foi o que salvou, assim, porque até os 6 meses de namoro, eu acho que a gente brigava muito, discutir e tal, por causa de problema de linguagem mesmo. E aí, depois que a gente descobriu e voltou os olhos para isso, foi que começou a dar certo o negócio, sabe? sim, para quem não sabe, a teoria por trás desse livro é que cada pessoa fala uma língua também na forma de amar, né? Ou é presente, palavra de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, acho que são só e Serviço. serviço, Atas de né? serviço, isso. Então, assim, cada pessoa fala uma língua e às vezes você acha que está amando a outra pessoa, mas você está falando na sua língua, a pessoa não está entendendo nada, né? Então, assim, acho que a gente quem não entende esse problema, o que você sente? Você sente que você está se esforçando demais para amar a pessoa e não está sendo correspondido. Reconhecido. Ou seja, você ama demais e não é amado. Mas no caso que você fala uma língua, a pessoa fala outra. Então, assim, os dois estão achando que estão amando e no Ninguém final tá das contas entendendo ninguém se ninguém. sente amado. Então a gente teve que aprender, né? A Raquel é mais de tempo de qualidade, eu sou mais de, eu tenho duas, né? Sou mais de toque físico e palavra de afirmação. Então, assim, eu tive que aprender. Às vezes eu falava, me declarava muito para ela, às vezes eu gostava de abraçar e tal, mexer no cabelo, mas não dava o que ela realmente queria de amor, que era o tempo de qualidade, que era prestar atenção no que ela estava falando, Que né? Às vezes ela era estava falando e eu estava com a cabeça lá em outro mundo, né? Em outro planeta. às vezes também eu queria fazer. Eu não sei se isso é coisa de mulher ou se é de coisa de tempo de qualidade, mas sei lá, eu queria conversar sobre coisas profundas. E o André sempre foi muito resumido naquilo que ele falava. Ah, eu fui não sei aonde, aconteceu isso e isso. Tá, mas conta o passo a passo. E eu queria, assim, saber de coisas mais profundas, né? Da alma dele, da personalidade dele, e de ter esse tempo junto, né? E essa atenção exclusiva, pelo menos, assim, um tempo, não precisava ficar também só em mim, né? Porque isso também não dá certo. Mas o tempo que ele estava comigo, desligar a televisão, sair do celular, não ficar Parar de pensando em pensar no outra coisa, trabalho, parar no de pensar estudo. no trabalho. Se tem meia hora para mim, é meia hora para conversar comigo. Isso foi um aprendizado para ele também, de aprender a me amar dessa forma, e eu também de amá-lo da forma que ele queria, né? Que era toque físico. Eu nunca fui de abraçar, de fazer cafuné, não sei o quê, porque eu ficava meio assim. Minha mãe não gosta. Eu abraço ela, ela fica, ai, tá me esquentando. Então eu aprendi a não ter essa iniciativa assim de abraçar. E aí eu fui aprender também. Então é um esforço dos dois lados. Se os dois Uma lados doação, estão né? De construir o presentes, outro. é um Sim. esforço, então o namoro também é essa fase, né, de se esforçar para entrar na linguagem do outro, né? E o aprender, você nunca vai aprender como se fosse sua linguagem nativa, né? Por exemplo, a gente está aqui na Alemanha, eu nunca vou falar alemão como se eu falasse português. Mas esse processo de aprender também é um processo de entender, maior do que o processo de aprender, é o processo de entender que cada um fala uma língua. Então, ter paciência, porque às vezes até hoje a Raquel está falando e aí eu começo a entrar na caixinha do nada, na caixinha do outro mundo. E aí, de repente, eu só acordo com ela. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Aí eu, não, Aí às vezes volta lá naquela parte. Aí ela também tem que ter a paciência de voltar e recontar aquilo que ela tava aí contando. naquela época eu ficava assim, agora eu não vou falar mais de novo, porque você não presta atenção no que eu falo 1000 vezes e você não vai ficar falando. Hoje não, eu respiro,
Até onde você ouviu, até o ponto tal. E repito tudo de novo, né? É essa dinâmica Sim. que a gente Então, vai. maior do que o processo de aprender outra língua é o processo de entender que a gente fala línguas diferentes e se esforçar, né? Eu acho que a Amanda fez uma pergunta. Foi. Tem uma pergunta aqui, vou ler aqui para vocês. Ah, tá. Acho que o Pedro namorou com a Amanda, não sei, mais ou menos Aham. assim. Até onde é positivo a entrada de um casal de fora dentro do namoro como acompanhamento? E até onde é necessário que o casal se resolva internamente? Olha, eu acho que o casal ele tem um movimento dos dois lados. O acompanhador ele precisa entender que ele está formando esse casal para que os dois um dia sejam mais independentes. Né? Eu não posso criar aquele casal ali dependente de decisões minhas. Então a gente precisa procurar um bom acompanhador por causa disso também. E segundo, o casal saber que está buscando aquela ajuda, mas é para que eles melhorem enquanto relacionamento, né? Então, assim, da primeira vez que aconteceu tal problema, eu busquei ajuda, busquei o aconselhamento e aí resolvi o problema, né? Mas das outras vezes, das próximas vezes, eu preciso entender que eu preciso crescer naquilo, né? Que a gente junto agora precisa chegar no consenso e resolver sozinho. Então, acho que essa dinâmica de atendimento precisa ser assim: o casal que busca ter consciência de que precisa também desenvolver a independência, né? Porque a vida de casado é um para o outro, né? Não alguém mandando na relação, mas ter esse equilíbrio, eu acho, entre né, quem acompanha e o casal que está recebendo esse acompanhamento. E às vezes um vai ter que colocar limite no outro, né? Por exemplo, esse missionário que me atendia me colocava muito limite nesse sentido. Ele falava: olha, isso não é problema meu, isso vocês precisam resolver. E isso foi me fazendo crescer enquanto casal, nós dois. E a gente foi despertando. Mas se isso não parte do acompanhador, precisa ser uma consciência do casal também, né? Sim. E também com outras pessoas, né? Família e tal. É bom você ter a família para te acompanhar, para te ajudar. Mas, em certo sentido, o casal precisa ter a intimidade, precisa ter as coisas próprias dele, E a né? própria decisão, né? As A próprias pessoa pode falar decisões. o que quiser, mas a decisão vai ser sempre sua, né? Vai ser sempre Não dá para ficar, particular. não vamos decidir, não, vamos perguntar para fulano, para fulano, para fulano antes de decidir. Não, aprender a tomar as próprias decisões Sim, e uma também. coisa que a gente aprendeu foi procurar ajuda, assim, atendimento, uma coisa, realmente para problemas que precisa, sabe? Porque tem gente que fica, depois da missa discutindo 2 horas se quer comer pizza ou comida japonesa. E fica ali discutindo, sabe? Aquela briga fútil. Aí leva isso para atendimento, sabe? Calma, gente. Leva realmente coisas que né, que tem peso na vida do casal, realmente, para ouvir uma coisa diferente. Porque diante disso, você sabe que você tem que dar um jeito de resolver, né, essas coisas pequenas. Sim. Então, acho que Isso mesmo, gente. Já passamos aqui um pouco mais de 1 hora de live. Se você chegou aqui agora, muito bem-vindo. O tema é do namoro a casamento. Estamos na terceira fase do namoro. Vamos agora para o noivado. Antes de ir para essa Bora. fase, você que está gostando aqui, bota um monte de coraçãozinho aqui para poder saber como é que tá vocês aí, atrás da tela aí. E agora eu queria uma coisa, né? Antes, no começo da live, eu vou disponibilizar para vocês um e-book do namoro ao casamento que eu baixei na Canção Nova. Vou enviar para vocês gratuitamente. Para vocês poderem receber esse e-book, agora eu, André Raquel, a gente vai dar um sorriso. Vocês vão tirar um print aqui da tela e vai compartilhar nos seus stories, vai marcar o Igor, o André e a Raquel. E assim que você compartilhar, envio para você o e-book, tá? Para que essa live possa alcançar e ajudar também mais pessoas. Então a gente vai dar um sorriso aqui. Prepara aí o print, você que está aí na tela. 3, 2, 1. Acho que você tirou o print, se não tirou espero aqui que agora, ninguém pode tirar ao longo do sabe aí caminho. não, né, gente? E aí, a história de vocês, André viajou, estava na Alemanha, foi para outros locais.
como é que foi a decisão de pedir o noivado? O próximo passo? Como é que assim, vocês já se sentiram seguros de terminar o namoro para ir para a fase do noivado? Como é que foi esse próximo passo? Como é que vocês falaram assim, não, a gente está afim de tomar essa decisão, vamos nessa? Como é que Vou foi esse deixar o processo? André falar, porque é ele que me pediu em casamento. Fala, André! Então, chegou um momento do nosso namoro, digamos assim, sei lá, perto de 2 anos de namoro, né? Que a gente foi vendo, olhando para trás e vendo que aqueles problemas iniciais já tinham sido vencidos. E assim, chegou um momento que a gente foi vendo que no namoro não dava mais para Não tinha pra onde crescer, crescer, né? entendeu? Já tava, os problemas de convivência já estavam mais ou menos resolvidos, né? Claro que uma hora ou Sempre outra vai vai ter ter, alguma né? coisinha. Os problemas de convivência já estavam mais ou menos resolvidos. Eu também já estava para terminar minha faculdade, estava vindo para a Alemanha nesse tempo, né? Para fazer um estágio, já com aquilo na cabeça que eu tinha que conseguir um emprego aqui para a gente casar. Então, assim, as coisas estavam caminhando para a gente poder casar, tanto no nosso namoro, vendo que a gente já estava maduro a esse ponto, quanto na minha luta para conseguir algo para a gente casar. Porque não dá também só para melhorar o namoro se você não vai lutar para ter um mínimo, né? Claro que você não quer ser rico, não precisa ser rico para casar, mas ter um mínimo para casar. E aí o que aconteceu? Eu comprei o anel para vir antes de vir para cá e ia pedir ela em casamento aqui. Só que nesse meio tempo a gente, acho que Na com a vista distância. na distância e assim tendo em vista o casamento, eu acho que a gente começou a meio que entrar numa crise de final de namoro, assim. Será que é Eita, isso mesmo pro final da vida que eu quero pro resto da minha vida? Uhum. E a gente entrou um pouco em crise, então não pedi. Ela veio visitar aqui, veio me visitar em dezembro. Eu queria pedir ela em casamento na Praça de São Pedro, né, lá no Vaticano, mas não foi. A gente decidiu que não era a hora. E aí, só que assim, depois a gente até teve uns problemas e tal, mas depois, chegando a hora de eu voltar, e aí eu já tinha conseguido meu emprego aqui, e a gente já tinha resolvido, eu falei, não, agora é a hora. E aí eu não posso esperar nem um dia para pedir ela em casamento. Então, no dia que eu voltei mesmo, né? Eu voltei, desci no Rio, ela estava morando em Niterói, fui para casa dela, a gente saiu à noite e eu já fiz esse pedido. Claro que não foi tão bonito como seria na Praça de São Pedro, mas foi muito especial para nós, né? que Sim. legal. E Raquel, da mesma forma que o André foi lhe pedir namoro, que me pediu namoro, como é que você assim, recebeu esse pedido? Conta um pouquinho como é que foi os seus sentimentos, né? Você como mulher, na hora. Olha, eu me senti assim muito amada, porque eu acho que a mulher sempre espera do homem como se fala, uma segurança, né? Uma estabilidade, uma segurança. Então, assim, ele realmente me ama para sempre, ele tá comigo para todos os momentos. Então, assim, a mulher precisa dessa estabilidade que é o homem na relação. E até então eu tinha dúvida por causa dessa crise que a gente teve. Eu comecei a pensar, nossa, será que ele quer casar mesmo comigo e tal? O que que vai dar, né? E eu tava esperando ele voltar pra gente conversar, pra ver se realmente a gente ia continuar ou não. A gente continuou se falando, mas eu naquela insegurança ainda, né? E aí, quando ele voltou, que ele desceu no Rio, me acordou de manhã para eu ir para o trabalho, e aí foi todo especial, fez café da manhã para mim. E aí, ele me pediu em casamento, e para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo, sabe aquela concretização, né, de tudo que eu esperava e fiquei extremamente feliz, né, chorei, a gente estava no restaurante, comecei a chorar, ele me contou a história do anel que ele levou, né, aquele anel e tudo tinha, tudo para mim, eu acho muito legal que tem um significado. E o André já sabia disso, né? Então, ele comprou o anel e o anel tinha um significado. E o restaurante que ele me levou tinha um significado. Então, quando ele me fez o pedido, eu
eu só sabia falar sim, para sempre. Né? Então, eu me sentia a mulher mais feliz do mundo, mais amada e eu acho que era a segurança que eu precisava para viver o noivado com toda a tranquilidade do mundo, né? E porque eu acho que quando a mulher não tem essa segurança 100%, né, de que o homem sabe que é ela que ele quer, ela essa insegurança faz o namoro, o noivado, tudo, não andar para frente, né? A gente sempre fica com esse pé atrás. Eu conheço várias meninas que falam, poxa, eu penso em casar e meu namorado nunca falou de casamento comigo. A gente passa em frente a uma joalheria, eu vejo aquelas alianças e eu fico com vergonha de falar perto dele, ai, que lindo esse anel. E eu tudo isso caiu nessa insegurança que eu estava vivendo nesse momento de crise, tudo caiu para que a gente começasse com tudo, assim, no namoro, sem ressentimento, sem olhar para trás, né? Então foi um momento, assim, de cura interior. Que legal, que legal. Galera que está aqui na live participando, uma pergunta aqui para vocês. Quem está noivo, coloca aqui, estou noivo ou estou noiva, para poder saber que vamos entrar agora do noivado para o casamento. E a fase do noivado é uma fase que antecede o casamento, que eu percebi ultimamente, né, eu conversando com casais um pouco mais experientes, o quanto foi importante curso para noivos, o quanto foi importante um acompanhamento um pouco mais de perto dos dois na questão financeira profissional, para poder saber onde é que vai morar, como é que vai ser as condições. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, na fase do noivado, a importância das formações, dos cursos, que direcionou vocês ao casamento. Como é que foi um pouquinho da experiência que vocês tiveram, até para se preparar, né, para o casamento? Pode falar. O André não gosta de começar a falar, ele gosta de complementar. Pra gente, o que a gente fez foi estudar mais por conta, sabe? A gente começou a ler muitos livros, continuou conversando com os casais, a gente via muitos vídeos do Padre Paulo Ricardo, eu cheguei a fazer um curso dele que tem no site que chama Família Cristã. E hoje em dia ele já tem o curso de namoro, o curso de casamento, eu acho, de noivado. Tem todo o itinerário lá, maravilhoso, assim, com vários vídeos. A gente sentou para ler o catecismo, a gente sentou para ler os documentos da igreja, até mesmo Estudar o rito, né? a gente estudou o rito do matrimônio para escolher bem as leituras. Enfim, para a gente preparar muito, a gente se preocupou muito mais em preparar espiritualmente, tanto que às vezes até no próprio casamento várias coisas foram dando errado, que a gente não se atentou, tipo, a um detalhezinho, sabe? E enfim, a gente se atentou muito mais a buscar essas formações que às vezes a gente fica com preguiça, realmente, porque a própria preparação do matrimônio, você pensar na questão financeira, de festa, cerimônia, consome muito, né? Porque a gente tem muitos sonhos e é aquele dia e a gente tem que estar com o vestido perfeito e não sei o que, não sei o que. E as coisas vão consumindo a gente e se a gente não dá uma certa prioridade para as formações, para ter um tempo para crescer espiritualmente enquanto casal, a gente paralisa o noivado inteiro e só trabalha em cima das questões práticas, né, de festa e cerimônia. E aí chega na hora de casar, você não sabe nem o que você está fazendo lá, tá né? O que você está assumindo ali, né? Então a gente viveu isso com muita seriedade o tempo todo, conversando sobre as questões, sobre filhos, sobre vida financeira, sobre vida familiar, sobre educação de filho. Tudo a gente sentava para ler algum documento da igreja. Aí estava falando lá sobre filho, educação, não sei o quê. A gente sentava para conversar sobre isso. E a gente foi aos poucos conversando sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Quem vai faxinar, quem vai lavar roupa, como que vai ser a rotina da nossa casa, como que a gente quer viver enquanto casal, assim, vai ter no dia a cachorro. dia, se vai ter cachorro, se não vai ter, porque eu sou veterinária, amo bicho. Enfim, tudo, tudo, tudo. Como que a gente vai lidar com infertilidade se a gente não puder ter filho?
a gente pensa em adotar, não pensa em adotar, sabe? Várias questões de vida de casal, a gente conversou sobre, acho que muita coisa, assim, se ficou alguma coisa, ficou bem pouco. Então, foi um período, assim, muito rico em que a gente conversou muito, se aconselhou muito, se aproximou muito da nossa família, dos nossos pais, para saber como que é na prática a vida do casal, né? Então, enfim. Mas de curso mesmo, a gente viu mais vídeos do Padre Paulo, livros, e a gente fez o curso de noivos da paróquia também, que sempre tem antes do casamento. E a gente aprendeu também muito no próprio Jovens Sarados, porque a gente tinha um grupo de namorados e de noivos. Então, tinha os namorados e os noivos. Então, na formação a gente via bastante coisa também interessante, os casais conversavam com a gente coisas interessantes. Então, a gente foi aprendendo assim de todos os lados. Sim, e só o curso de noivo da paróquia não é suficiente, né? É claro que agora está sendo reformado, até que o Papa Francisco pediu, às vezes está tendo mais encontros, mas é bom você não depender só de fazer um curso para alguém te ensinar. Buscar mesmo, estudar o que é o casamento, ler as encíclicas, por exemplo, o Humanae Vitae, é pequenininha, você lê em uma tarde, não sei se tem 30 páginas, só que aquela pagininha pequena, você lê assim, dá para ler junto, conversar, entendeu? E são coisas riquíssimas que a gente acha, documento da igreja é coisa chata de ler, é só para padre e bispo, mas não, então você vai lendo, você vai vendo, nossa, que lindo, né? E a gente conversava muito também sobre o que você acha que eu ainda preciso melhorar, que pode ser um problema no nosso casamento. Assim, muito, muito tranquilo, porque eu acho que a gente chegou numa maturidade, assim, no noivado, que nada mais era um problema, sabe? Aquele, sabe, problema, assim. A gente conseguia resolver tudo com tranquilidade e ia vivendo, né, cada fase, conversando com tranquilidade cada coisa. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que contribuiu para o nosso noivado ser 100% assim tranquilo, a gente não teve assim uma briga, crise, não sei o que no noivado, porque a gente não levou nenhuma pendência de namoro pro noivado, né? Uau, Nenhuma legal. briga, picuinha, Passado. passado. A gente nunca jogou na cara do outro problema de que a gente teve no namoro. Então, assim, a gente noivou, a gente tinha o foco no casamento, que a gente precisava levar aquilo com seriedade, se formar para ser pai e mãe, né? E. Ai, estão perguntando qual é o documento. Se formar para ser pai e mãe, isso é muito sério. Então, assim, até quando no noivado a gente vai ficar, ai, porque você não liga para os meus sentimentos e não sei o quê. Sabe, essas picuinhas de namorado não é bom levar para o noivado, porque fica parecendo, fica aquele casal de noivo que tem toda a personalidade de namorado, né, que está organizando o casamento, começa a bater boca na frente do decorador do casamento, porque eu queria flor rosa e você não liga para os meus sentimentos, porque quando a gente começou a namorar em 1900, Mas isso foi 84 e você olhou para aquela menina e, sabe, esse tipo de coisa eu não acho legal ir levando com a barriga até o noivado. Então, vai resolvendo as coisas e começa o noivado assim, sem olhar para trás, sabe? Noivado é hora da preparação imediata, né? Não dá para ficar resolvendo problema de convivência que era para ter sido resolvido no namoro, né? Sim. Então, sempre quando o casal, assim, chega e fala, ai, não sei se, porque eu já tenho 5 anos de namoro, não sei se eu fico noiva, não sei se eu caso, não sei o quê. Eu sempre faço as seguintes perguntas. Eu pergunto, por que motivo vocês ainda discutem? Tem briga e tal? Beleza. Com que frequência isso acontece? Ah, todo dia. Tá. Quanto tempo vocês demoram para viver a reconciliação, mas reconciliação mesmo, sem jogar na cara depois e ficar relembrando aquilo? Ai, a gente fica uma semana sem se falar, de bico,
e não sei o quê. Então não tá na hora de noivar, sabe? Porque é perder tempo, é viver um namoro, viver um noivado pesado, que vai pesar, vai virar um chumbo nas suas costas, e você não vai conseguir desabrochar, porque o noivado é o tempo que você plantou, né? Plantou a semente, regou o namoro inteiro. E aí no noivado você quer desabrochar para colher no casamento. Entendeu? E aí o casal não consegue desabrochar, porque tá cheio de espinho ali no meio ainda, que não deixa a semente brotar, que tá com um monte de problema. Então resolva essas coisas antes. E Não importa quanto tempo de namoro você tenha. uma última coisa também sobre isso que a Raquel falou, né? Não adianta querer noivar para zerar o tempo, né? Às vezes, eu já tô há 7 anos namorando, quero vou noivar para voltar do zero, né? Não. Você vai, você vai noivar quando você vê que os problemas do namoro já foram ajustados, né? E agora é a hora de Preparar. preparar para ir para águas mais profundas. Uau, legal. Uma coisa que eu aprendi com vocês, né? É a importância da formação da personalidade para cada fase, desde solteiro, caminho de namoro, namoro, noivado, um poder ajudar o outro, um poder ajudar na construção do outro. Porque a decisão, como ela vem dos dois, ambos têm que estar bem alinhados, ambos têm que estar com um caráter firmado para poder dizer sim, o caminho é esse, não pode mais voltar atrás. Depois que você noiva, você não pode voltar a namorar. Então, que legal, legal. Gostei muito do que eu aprendi com vocês. Agora o casamento de vocês, tiveram um padre Edmilson lá, celebrando lá. Como é que foi, assim, brevemente, o casamento, a sensação, e também que vocês contassem como é que foi essa mudança, né, de Raquel do Brasil, foi para a Alemanha, como é que foi essa questão de mudar de país, dar aquela pé atrás assim. Conta um pouquinho como é que foi as etapas. O casamento, eu acompanhei muito de longe, né? Porque eu já estava aqui. Eu arrumei o meu emprego barra doutorado aqui para vir em janeiro de 2019 e o casamento estava marcado para abril. Então, assim, eu acompanhei esses últimos meses, eu acompanhei meio de longe. Cheguei lá 2 semanas antes só para cortar o cabelo, arrumar um terno, né, para casar. Mas assim, o nosso casamento em si foi um dia de muita alegria, muita gratidão a Deus de poder estar vivendo aquilo, de poder ter vivido tudo aquilo que a gente viveu no namoro e assim, que a gente realmente acreditava que era o caminho, né? Da luta pela castidade, da luta por cada um ser melhor para o outro, ouvir mais o outro, considerar o outro. Então, assim, aquele momento foi meio que um momento, assim, de realmente confirmar, de coroar tudo aquilo que a gente tinha vivido e receber a bênção, né? Receber o sacramento diante de toda a nossa família, nossos amigos, as pessoas que a gente amava, o Padre Edmilson, que a gente gosta tanto, o Padre Reinaldo. Então, assim, só alegria. A gente nem viu o tempo passar, teve festa. Dizem que durou 3 horas. Durou 3 horas, nosso Casamento. casamento. Uau! A gente nem sentiu o tempo passar, só sei que tava um calor danado, a gente suava e não sei o quê. E a gente. Assim, é tão maravilhoso você viver isso depois de tanta espera que você não quer que o dia acabe, né? Lembro que na hora que chegou no final, assim, a decoração e tal, já tava tirando todas as coisas, os convidados já estavam indo embora e a nossa família ficou. Sim. E a gente lá com a nossa família, a gente não quer ir embora, o DJ querendo ir E eles embora. mandando a gente embora, vai pra noite de novo. A gente, não, a gente quer ficar aqui porque tava tão bom. Sabe aquele negócio de fazer 3 tendas e ficar lá? A gente não queria que esse dia acabasse nunca, né? E, nossa, foi, sim, sem palavras, né? E eu acho que o que ajudou muito a gente viver cada momento foi a gente ter preparado a cerimônia. Né? A gente realmente leu a cerimônia, a gente leu aquele livro do matrimônio vermelhinho. Todo o prefácio dele, introdução, que dá várias orientações sobre casamento. A gente escolheu fazer com missa, porque pra gente fazia sentido, porque a gente começou a se apaixonar indo na missa, a gente ia na missa quase todos os dias junto, no mesmo horário, assim.
Então, para a gente não fazia sentido casar sem missa, né? Então, era uma coisa que a gente fazia muita questão. Então, a gente foi estudar como que seria o casamento com a missa. A gente foi ver o tempo litúrgico, quais seriam as leituras, o que que Deus queria falar com a gente a partir daquela liturgia que Ele escolheu para o nosso casamento. Porque a Sim. gente não escolheu as leituras, a gente deixou a leitura do dia. Do Porque a dia. gente casou Nas nas oitavas da oitavas da Páscoa. Páscoa e não pode trocar. Então a gente falou, tá, a gente não pode trocar, mas o que que Deus quer falar a partir disso, né? Porque Deus fala através da liturgia. Então a gente colheu muito, assim, rezando, anotando as coisas que das leituras do Evangelho. E o Evangelho era das nações, né? E por todo E mundo, a por todos todo que... mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso foi uma grande consolação para o nosso coração, de já começar com essa palavra, para uma vida completamente nova que a gente ia começar aqui, porque a gente estava vindo assim, recém-casado, né? Não tinha assim intimidade nenhuma para começar juntos assim, sozinhos, num outro país, sem família e sem casa direito. A gente tinha acabado de arrumar uma casa assim, meio que no susto, e a gente não tinha nada, porque como a gente veio morar aqui, a gente não ganhou presente, né? Eletrodoméstico, que o pessoal dá de casamento. A gente não ganhou nada, então a gente teve que chegar aqui, providenciar tudo, e aquela luta, mas na certeza daquela palavra, né, que a gente veio para cá com o propósito de anunciar o evangelho de alguma maneira. Mesmo que eu Sem não, falar alemão, mesmo que eu não falasse alemão, de alguma maneira Deus queria com a minha presença aqui alguma coisa, porque senão ele não teria me trazido para cá. E foram coisas que a gente foi colhendo durante a vida de casado que simplesmente pela nossa presença aqui, pela força eu acredito muito assim, na força do sacramento do matrimônio, desde o dia da celebração, o tanto de pessoas que nos deram testemunhos de curas que aconteceram na celebração do casamento. Enfim, uma transformação. Minha mãe mesmo, né, conta as transformações que ela sofreu no coração dela, amigos, enfim, curas, várias coisas. Eu acredito Uau. que isso é pela força do sacramento mesmo, do casal que reza. Quando a gente chegou aqui, a mesma coisa. Simplesmente a nossa presença, sem saber falar muito, as pessoas vinham perguntar pra gente o que que a gente tinha de diferente, né? Então, nisso, a gente foi, sem ser conhecido, foi abrindo várias portas para a gente dentro da igreja. Por exemplo, que a gente desenvolvia um trabalho de evangelização no Brasil e a gente queria continuar aqui. Mas como que você chega em outro lugar falando, padre, então, meu nome é Raquel, eu queria fazer isso, isso e isso. Não tem como fazer isso, né? As pessoas aqui são muito mais fechadas, têm que confiar em você. Então, eu acho que essa força que sai do casal, né, que emana do casal, que é do sacramento, do matrimônio, eu acho que isso convence muito mais do que qualquer coisa. E isso foi abrindo portas para a gente aqui de projetos assim que a gente nunca imaginou que deve sair, se Deus quiser, daqui uns 2 anos, que a gente vai poder falar para todo mundo. É, mas de coisas assim que a gente nunca imaginou. A gente conheceu pessoas que a gente nunca imaginou que a gente ia conhecer, sabe? Escritores famosíssimos. E a gente, meu Deus, a gente no meio desse monte de uma reunião assim do projeto, em que todo mundo é teólogo e famoso, não sei o que, a gente lá assim, tipo, o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Então a gente vê que realmente é Deus, é o Espírito Santo que vai conduzindo as coisas, né? exatamente, disso das pessoas olharem e verem alguma coisa diferente, né? Ainda mais aqui, que é um lugar que tanto precisa, né? Acho que tem um dos papas falou, vai chegar um momento em que as pessoas não serão mais convencidas pelas palavras, somente pela vida, né? E acho que foi o que a gente viu aqui, sem saber falar, a gente conseguiu convencer poucas pessoas, né? Não é todo mundo não, mas algumas. Mas a gente já fica feliz porque uma pessoa já é importante, né?
Verdade. Gente, quanto aprendizado, né, nessa live. Daqui a pouco a gente tá encerrando. Tem dois momentos aqui especiais que eu vou daqui a pouquinho partilhar com vocês. É, casados, quanto tempo agora que vocês moram juntos na Alemanha? Tem quase 2 anos. Quase 2 anos, né? 1 ano e 8 meses. Por aí. Faz 2 anos em maio do ano que vem. Maio, né? É. Quando o bebê nascer, meu Deus do céu. Pronto, pronto. Agora, legal, eu já ia chegar nesse ponto já. E muitos casais, né, quando casam, tem essa questão. A gente sempre tem que estar... Travou a imagem, estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Tamo. Pronto. Muitos casais, quando casam, pensam assim, poxa, não estou com muitas condições, como é que é se a gente tiver um filho, como é que vai ser? O casal sempre tem que estar aberto à vida. Como é que vocês passaram por essa situação desse pensar? Eu sei que vocês sempre ficaram abertos, né, a receber os filhos que Deus iria mandar, mas quais conselhos vocês dão para os casais viver bem o casamento, né, e não ter o medo de ter filhos, até viver bem a castidade no casamento, viver bem a sexualidade? Qual conselho vocês dariam para as pessoas que já são agora casadas, né? Até mesmo quem namora, que é noivo, poder ter esse pensamento, né, de poder gerar um filho e não ter aquela insegurança que poderia atrapalhar. Uhum. Legal. Então, primeira coisa, a insegurança, ela sempre vai existir, né? Não adianta eu falar que, ai meu Deus, eu estava 100% pronta para ser mãe, para engravidar, nossa, e assim, sempre tive o coração 100% aberto, porque nós somos seres humanos, entendeu? Então a humanidade passa, né, pelo nosso coração. Então, quando eu casei, eu também tinha muito medo. Meu Deus, e agora como que vai ser? Ontem eu tava namorando, agora eu já posso ser mãe, como assim? Mas é aquela coisa de não deixar o medo te paralisar, né? Porque quando a gente casa, a gente recebe a força do sacramento, a gente recebe também essa confiança de que Deus tudo cuida, tudo faz. Né? Então, eu vivi muito esse processo de, até depois do casamento mesmo, de conversão até hoje, né? Porque não é 100%. Não é porque eu tô grávida que eu acho que eu vou ser a melhor mãe do mundo, que, meu Deus, como que vai, né? Eu vou ter 10 filhos tranquilamente. Não, eu acho que é um processo, né? Quando a gente casa, Deus vai trabalhando o nosso coração. Né? Ele vai dilatando o nosso coração aos poucos, ele vai trabalhando, aí ele vai te dar o primeiro filho, aí você vai aprender com esse primeiro filho, vocês vão crescer juntos como pais. Então, assim, um conselho que eu dou é não olhar para essas situações de filhos com esse olhar de pânico, né? Com esse olhar de medo, com esse olhar de 10 filhos, sabe? Que isso realmente assusta, sabe? Mas viver a tranquilidade, a mesma tranquilidade que vocês viviam no namoro, de viver cada etapa com tranquilidade, viver cada etapa no casamento também. Não quer dizer que você vai casar e você logo vai ter filho, sabe? Pode ser que o filho nunca venha. E aí você precisa também trabalhar isso no seu coração. E então, assim, o medo ele sempre vai existir, né? A insegurança sempre vai existir, o sentimento de incapacidade ele sempre vai existir, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de crescer em virtude, em generosidade, enfim, né? Deus nos dá a oportunidade de ir crescendo no casamento. Com relação à questão financeira, melhor o André responder, né? Que é o homem, né? Com relação à questão financeira, a gente tem que entender duas coisas, eu diria. É o confiar, porque quando a gente pensou em casar, meio que estava certo de eu vir para cá, no meio tempo eu perdi a vaga daqui, né? Sim. Mas assim, e a Raquel falou, vamos adiar. Eu falei assim, não se preocupa, vamos casar, na hora vai aparecer. Então assim, ao mesmo tempo que confiar, não só falei isso, mas corri atrás igual um louco para conseguir de volta a vaga daqui. Então assim, é a confiança em Deus, mas ao mesmo tempo, assim, quem está com saúde consegue, entendeu? Se você precisa, não precisa ser rico, como eu falei,
o mínimo você corre atrás, entendeu? Faz parte do dar a vida, né? O ser aberto à vida, gerar a vida no casamento, vai muito além do gerar filhos, né? Gerar crianças. Eu preciso doar a minha vida. Eu preciso dar o meu esforço, o meu trabalho, as minhas orações, e daí as coisas vão, claro, junto com Deus. Quem é mais interessado que Deus, né? Que as coisas vão bem. Então, assim, a oração e o trabalho, as coisas vão se resolvendo. E assim, dizem que cada filho vem com pão, né, na mão. Não sei se é verdade, não. Vamos vendo. Assim, com essa criança que veio, a gente conseguiu esse apartamento aqui. A gente morava num apartamento muito pequenininho e eu não conseguia outro nem mais barato e muito menos maior, né, com 2 quartos. E aí, logo que a gente descobriu que a Raquel estava grávida, a gente conseguiu esse apartamento aqui meio que, digamos assim, mais barato do que o outro. Mais barato que o de Olha! lá. Um quarto para criança. Agora é meu escritório, né? Depois ele vai me tirar de lá. Mas assim, confiar em Deus e lutar que na hora certa as coisas vêm. Sim. E assim, ter o coração em paz, sabe? Com relação a isso. Eu sou muito tranquila com relação a isso. Se o casal precisa esperar um pouco para, né, para ter o filho, para ter o próximo filho, se realmente estão numa situação muito difícil, realmente estão precisando, sabe? Se é um casal que tem discernimento, que, né, não vejo problema nenhum em espaçar um filho do outro para até ajudar a mãe a se recuperar melhor, né? A preparar para receber os próximos filhos, né? Isso não é problema. Como eu disse, né? Gerar a vida é muito mais do que ter filhos. Tem muita gente tendo filho e não está gerando vida, né? E assim, o importante é que cada casal tem essa formação, né, para saber até que ponto se trata de um egoísmo, até que ponto eu tô com meu coração fechado. Então, assim, se é um casal que busca a Deus, que se formou, que caminhou, que tem acompanhamento, né, e mesmo assim entende que precisa esperar um pouco, né, paciência, Deus sabe o tempo de cada coisa, mas eu penso nisso também, de correr atrás para ter as condições necessárias para que os filhos possam vir, né? Não adianta a espera passiva, né? Tem que ser ativa. E por outro lado, também estar preparado se os filhos não vierem, né? Também. Tem isso, né? É bem comum hoje em dia. A gente acha que lua de mel já engravida, mas é claro que acontece com muita gente, né? Mas às vezes demora um pouco mais. Então, usar esse tempo também para deixar Deus moldar o coração, aprender realmente a ser casado, aprender realmente a amar, a se doar e confiar em Deus. Isso. Perfeito. Gente, quantos aprendizados, né? A live já vai estar encerrando. E agora eu vou fazer um momento com eles, que eu não combinei com eles, nem por WhatsApp, nem mensagem. Eles estão aqui agora sem saber o que é. Uma coisa que eu acho muito bonita quando a gente fala para a pessoa o quanto ela é importante. Eu não sei se você repara, André, quando você está falando aqui na live, Raquel fica bem assim para você olhando. Aí, Raquel, vocês não sabem desse momento aqui, mas, Raquel, eu queria que você olhasse para o André assim como ele está falando, um pouquinho assim de lado. Fica assim. Você olha para mim. E pronto. André, olha para ela. Eu queria que você falasse para ela o quanto ela é importante na sua vida, o quanto essa mulher lhe formou, lhe ajudou mais a levar você para Deus. Eu queria que você desse aqui, renovasse os votos aqui na live, assim, de brincadeira, né? Para dizer o quanto você ama ela. Em 30 segundos. Se você é muito importante para mim, você é um presente de Deus na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por poder dividir cada segundo da minha vida com você, com o nosso bebê. Você é o amor da minha vida. Dá um beijo, dá um beijo. Aê, agora a Raquel fala. Assim a gente fica tímido. Ah, tá bom, tá bom. Mas foi assim só para dar um pouco mais de paixão. Gente, muito obrigado a vocês que participaram aqui da live. Foi mais ou menos umas 2 horas. Vocês conseguem ver o tempo aí? Isso mesmo, mais ou menos 2 horas.
Teve umas Claro, perguntas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo acho de que a gente já responder. A respondeu de gente já alguma respondeu forma. de alguma forma. Pronto, então é isso. Quem aqui está pela primeira vez, esse é o nosso primeiro encontro formativo do namoro ao casamento. O próximo vai ser entre dia 22 e 23 com Claudinei e Letícia Ribeiro. Alguns casos aqui conhecem, não? Maravilhoso. Depois eu vou Só dizer. vai ter gente top depois da gente. Ai. Aqui é o começo de muita coisa boa que está por vir. De coração, a disponibilidade de vocês, a partilha, a integridade em falar, né, cada processo, cada fase que vocês viveram e transparecer isso para as pessoas de uma forma que as pessoas possam achar belo, viver bem a fase de solteiro, no meio de namoro, noivado, casamento. E agora, grávidos, pais, né, que assim é algo mais profundo ainda de se viver, que só quem sabe dizer. Então, assim, muito obrigado pela vida de vocês, pelo testemunho de vocês, me enriqueceu bastante, eu aprendi muito. E quem está aqui na live, né, quem acompanhou aqui, se puder, coloca aqui uma frase ou um texto, seu principal aprendizado, a gente vai ficar muito feliz de saber o que vocês aprenderam. Então, muito obrigado. Para a gente poder encerrar, eu queria que vocês passassem uma breve mensagem para as pessoas acreditar no matrimônio. Vocês viveram fases, processos. Trava um pouquinho, voltou? Voltou. Voltou. Olha, é, não tem como eu explicar muito assim o que é o matrimônio, que eu acho que só quem vive realmente vive assim, entende realmente. Mas uma coisa que eu posso dizer, né, quando eu olho para trás, para o namoro, para todas as decisões que eu fui tomando, né, para aquilo que eu fui decidindo seguir diferente de vários amigos ou de várias pessoas da minha família, hoje eu olho como casada, eu consigo entender o porquê que Deus pede o que Ele pede em cada fase da nossa vida, né? Hoje eu consigo entender por que que Ele pede a castidade, por que que Ele pede que a gente viva bem o período de namoro, por que que ele pede que a gente viva em unidade com a nossa família, né? Hoje eu consigo, como casada, entender toda essa dinâmica de Deus de uma forma assim tão extraordinária que é uma visão espiritual mesmo daquilo que é o casamento, muito mais do que essa visão humana de que casamento, viver o resto da vida com a pessoa, não, mas de ver que é a concretização de toda a promessa que Deus fez desde o princípio para gente, né? Desde a criação, Deus sonhou com cada matrimônio. E isso me deixa assim extremamente feliz e isso que me dá, acho que energia e alegria de falar sobre o amor, sobre o namoro, né, de incentivar mesmo as pessoas, enfim, de responder as pessoas, né, via direct, que o pessoal manda mensagem. Então, acho que é isso que me impulsiona de realmente hoje conseguir ver valor em tudo isso. Porque às vezes no namoro a gente sabe a teoria, né? De por que que a castidade é importante. Mas hoje, como casada, eu consigo ver assim, ter essa visão espiritual, né? Do quanto isso é valioso e do quanto Deus sabe o que Ele está fazendo, né? E o quanto vale a pena cada renúncia, cada lágrima, cada dia esperando. E que tudo isso, com certeza, todo mundo aí que está namorando vai entender no dia do casamento. Então, força, continua e tamo junto. Mais Só alguma isso, coisa? concordo. Concluiu bem. Então, Falou gente, tudo. Vocês vão experimentar assim, uma força, permaneçam firmes, que vocês vão experimentar algo que eu sempre falo, que os ouvidos não viram, os Opa. olhos jamais viram e o coração humano jamais imaginou. Tá bom? incrível. Para a gente poder encerrar, vai ter alguma pergunta aqui ou não, mas indica para o pessoal uns 3 ou 4 livros que foram importantes, né, tanto para o namoro, como o noivado, como o casamento, para o pessoal aqui poder procurar, comprar. Então, uns 3 a 4 livros aqui mais importantes que vocês leram em relação a relacionamento, namoro. Ah, pequenas virtudes do lar. Ninguém dá Pessoal, nada anota.
Ninguém dá Pode nada por falar. esse livro, mas se você viver tudo que está nesse livro, sua vida de casado vai ser 100%. Né? Tudo que está ali é o que você precisa ser no seu casamento, na questão assim da convivência na casa, sabe, no seu lar. Segundo, O Amor que Dá a Vida, maravilhoso esse livro, mas eu indico ler quando o casal já leu o catecismo, Hum, né? Tudo que o catecismo fala sobre matrimônio, sobre casamento, sobre castidade, dá uma lida em tudo isso primeiro, conversem sobre filhos, enfim, depois leiam O Amor que Dá a Vida, porque aí vocês já vão conseguir entender melhor a mensagem e não levar para o lado pessoal, porque tem as pessoas que leem e fica assim muito empolgado e tem gente que lê e fica ofendido, né? Tem os dois lados, mas lê com o coração aberto para realmente colher daquela história, conta a história de uma mulher, mas, enfim, ensinando outras coisas. E ensina coisas, assim, muito maravilhosas sobre a abertura à vida. Então, é um livro, assim, maravilhoso. Fala O que dois. mais? Eu diria Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West, né? Amor e responsabilidade também. Uma responsabilidade é meio grande, né? É Quem chato. gosta de ler, vale a pena. Eu gostei muito desse livro, mas ele é meio grande. Se Ele é você quiser ler alguma teórico. coisa mais pequenininha, eu diria Teologia do Corpo para Iniciantes. E o último que eu já falei é o Mane Vitae, que na verdade, é uma encíclica, né? Foi escrita por São Paulo VI e é linda demais. E é a leiturinha para quem é preguiçoso mesmo. É bem pequenininho. Mas tem outros livros também, Namoro, do professor Felipe Aquino. Foi um livro que me ajudou muito no período de namoro, As próprias né? cinco linguagens do Agora e para amor. sempre, do Adriano e da Letícia. Muito bom também. As Cinco Linguagens do Amor. É, eu li um Enfim, também chamado Sereis uma Só Carne, recentemente, muito bom o livro. Não sei se Eu vocês já acho leram, que que é da Canção esse livro. um Nova. livro muito bom também é Sede Fecundos, do Padre Léo, que fala sobre a Hum, sexualidade no casamento. Né? Anota aí o Anota livro aí. pra É muito bom ler esse livro no noivado, porque ele vem explicando sobre a relação sexual no casamento, coisas muito práticas mesmo, sobre intimidade conjugal, o que pode, o que não pode, sabe? Então você até fica meio chocado assim de um padre estar explicando tão claro, mas é um livro excelente para ler e para começar a vida de casado, não com essa visão muito espiritualizada das coisas. E ele vem trazendo muito para o humano, sabe? Falando do desejo, enfim, de tudo relacionado à sexualidade do casamento. Maravilhoso esse livro. você e pediu também, 4, a gente deu uns 20, né? tá ótimo. E também importante, a coisa que eu aprendi recente, tem alguns livros que vocês indicaram aqui, que ele é propício. Cíntia coloca nos comentários. Eu vou colocar nos meus stories os livros, Ah, você vai eu vou colocar? marcar eles vão repostar. Aham, Tá, Estão me ouvindo? beleza. Ah, pronto. aham. Uma coisa que eu aprendi que é interessante, né? Se o casal está namorando, ele lê livros propícios ao namoro. Noivado, livros propícios ao noivado. Sim. Teve uma vez que Laura, ela estudou uma formação chamada Desejo Sexual Feminino. E ela partilhou um pouco para mim, a gente começou a falar um pouco sobre sexo, enfim. E só que a gente estava vivendo a fase do namoro, a gente não poderia entrar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu também percebi a importância da gente poder, em cada fase que estamos, de namoro, noivado, solteiro, aprender o máximo que puder com esses livros e aos poucos galgando, né, para poder abrir um pouco mais esse conhecimento. Uhum. Uhum, Sim, ótimo. muito bom. Por exemplo, para quem já está noivo, o livro Namoro do professor Felipe Aquino é muito simples, né? Mas já para quem está no início do namoro é muito bom. Então é bom assim o casal ir crescendo junto também nesse sentido de cada vez mais procurar livros mais profundos, apropriados para cada fase. E se o casal tem alguém que orienta, né? Um casal, alguma coisa, pode até pedir, né? Sempre indicação de livro, então é muito bom.
Perfeito. E para encerrar, eu vou disponibilizar gratuitamente um e-book do Namoro ao Casamento que eu baixei da Canção Nova. Então, as pessoas que tiraram o print, compartilhou nos stories, eu vou enviar para o seu direct do Instagram esse e-book maravilhoso, leitura super fácil de você poder entender, como também muito profundo, tá? Obrigado você que ficou 2 horas nesse celular, Nossa, anotando. gente, meu Deus do Maratona. céu. Netflix. Obrigado, Ah, eu Instagram, por queria disponibilizar dar esse uma tempo. Pode última falar. dica. No Hum. nosso Instagram, Escolha Definitiva, que tá lá meio parado, se você for na bio, você clica lá, tem um drive de arquivos. Se você for na pasta atividades, a gente tem várias atividades para namorado e para noivo, sobre castidade, sobre várias assim, como se fosse formulários de perguntas, de coisas para você se questionar primeiro e depois você conversar com a outra pessoa. Então, principalmente de castidade, a gente recebeu muitos testemunhos assim de que ajudou muito o casal a se reorganizar nesse sentido. Tem lá o questionário sobre noivado. Linguagem Que temas você precisa conversar no noivado, né? Tá tudo escrito lá. Tem várias indicações de livros também que a gente colocou. Então, quem quiser baixar lá os arquivos, muito bons. E em breve a gente está de volta lá. Só esperando passar um pouco essa fase da gravidez. Mas a gente já está pensando nos próximos projetos. Que legal. Então, meu povo, vocês que não têm costume de estudar sobre relacionamento amoroso, chegou a hora. Chegou agora tem material, tem livro. Então, espero que possa ajudar vocês o material que o André e a Raquel disponibilizaram gratuitamente para a gente poder crescer e amadurecer, como também ajudar o nosso parceiro, nossa parceira também, a entender um pouco mais sobre namoro, noivado, casamento, com um propósito, baseado em princípios e valores, que é o mais importante, alinhado com Deus, tá? Então, muito obrigado vocês que, André e Obrigada, Raquel aqui. gente. Obrigado aqui. Não tem como agradecer todo mundo, Tati, Cintia, Eliel que participou, Andresa, Jaqueline, Vitória, Washington, Tatiane, Érica, vou falar o nome de todo mundo. Enilce Coelho, Pessoal do Tati, Jogos Cida Rodrigues, Aparecer. Edivânia. Muito obrigado a todos que participaram aqui da live. A Raquel vai salvar no perfil dela a live, depois eu vou salvar no meu também para vocês poderem assistir. E manda para o máximo de pessoas essa live. Você pode assistir novamente, você pode anotar, pode assistir com o seu namorado, com a sua namorada, para poderem aprender um pouco mais, tá? Então, obrigado. Vejo vocês aqui que estão na live. Eu não vou dizer a data específica, mas é o dia 22 ou 23, o segundo encontro formativo do Namoro ao Casamento com Letícia Ribeiro e Claudinei. Vai ser entre essa data aqui para vocês e vai ser nesse estilo. Pegar solteiro, caminho de namoro, noivado, casamento. A gente vai passar por essas fases todinhas. Fala bastante de cura, que eles são bons nisso. Vou até anotar aqui já. Cura para poder... interior, Letícia. Vai chover de perguntas aí. Então vejo vocês que participaram aqui da live. André, Raquel, obrigado de coração. Aprendi bastante com vocês, tá? Salva a live aí para o pessoal poder assistir. Valeu, galera. Quem não tirou o print, tira agora rapidão, faltei falar. Para você compartilhar para mais pessoas. Então a gente vai dar um sorriso aqui. Prepara o print. 3, 2, 1. Beleza. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu.